Podcast Seu Soldo na Lua. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Natal, Governo Federal. Realização Diana Fontes, Direção e Produção Cultural. Parceria Cultural Unimed Natal, Atitude e Cooperação. Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa conversa de calçada, o nosso bate-papo com um tema maravilhoso que a gente nem gosta, né, pessoal, de falar sobre isso, nem gosta de falar sobre arte, nem gosta de falar sobre o projeto em cena. Mas vamos lá. Seu Soldo na Lua faz parte de um projeto, de uma materialização de um trabalho de 7 anos, estamos entrando no 8º ano do projeto em cena. Projeto esse patrocinado pela Unimed Natal, através de Djalma Maranhão, Prefeitura Municipal de Natal, e que é realizado na ONG Atitude e Cooperação, bem ali na Zona Oeste. Uma coisa bem interessante é que esse Seu Soldo na Lua, esse mesmo Seu Soldo na Lua, que tem o texto de Marco Sá, trilha sonora de Danilo Guanais, figurino de Ricardo Sammartini e direção de Diana Fontes, com assistência de direção de Leonardo Prata e João Alexandre Lima. Esse foi o nosso primeiro espetáculo. Em 2014, quando nós iniciamos o projeto, foi a primeira montagem que a gente fez, uma montagem maravilhosa no Teatro Riachuelo, lotado, com aquelas crianças, com mais de 60 alunos em cena, a maioria deles que nunca sequer tinha entrado no Teatro Riachuelo, foi deslumbrante. Então, a gente vai puxar um pouquinho dessa história, desses 7 anos, de como a gente começou, de como que a gente seduziu através do fazer artístico para assumir esse projeto lá na ONG Atitude e Cooperação. Mas, primeiramente, eu vou pedir que cada pessoa aqui da nossa equipe, essa equipe que são monitores e coordenação, se apresente para depois a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, ok? Estamos aqui no Estúdio ProMídia, ao lado do nosso anjo, Paulo Oliveira, paciente, mas maravilhoso, e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês e trocar umas ideias. Vamos lá, Léo? Vamos lá, então. Bom, eu sou o Leonardo Prata, eu sou artista, né? É assim que me defino, porque eu faço de tudo, então não adianta só definir uma coisa. Eu canto, atuo, faço artes plásticas, um monte de coisa, e cinema, faço de tudo, graças modelo. a Deus. Um monte de coisa. E com muito orgulho, assim, um presente para mim é estar nesse projeto. Há 8 anos, vamos estar no 8º ano. Para mim é muito orgulho, de verdade. Eu agradeço a Deus todo dia quando eu vou para lá e quando eu saio, de verdade, porque é um projeto que significa muito para mim, enquanto passar o que eu aprendi, né? E muita coisa que eu aprendi é colocada lá naquele lugar, naqueles experimentos cênicos que a gente faz com os alunos, aliado à cidadania, e eu agradeço muito. E, Léo, tem uma coisa interessante, né? E acho que a nossa equipe tem esse perfil interessante que, por exemplo, o Léo tem essa pegada das artes plásticas, né? Ele também faz figurino, ele também pinta, ele tem essa coisa de construir máscaras. Então, a gente também insere isso dentro da nossa capacitação, né? E isso é muito bom. Tá bom? Aí João já tem outra característica e Bianca tem outra característica. Então, por isso que essa soma dá certo. Olá, pessoal. Eu sou o João Alexandre Lima, sou ator, bailarino e coreógrafo e estou na ONG junto com o pessoal há pelo menos 7 anos e trabalho nesse meio há pelo menos 20 anos. É indispensável dizer, né, pessoal, o quanto a gente mais aprende, às vezes, do que a gente ensina realmente com essas crianças, com esses meninos. Tem sido um aprendizado tremendo e eu sou extremamente grato por todos esses anos, e é muito bacana a gente poder estar falando sobre esse trabalho e sobre esse espetáculo que, na época em que a gente entrou, né, Diana, os meninos não eram, a gente estava conhecendo, estava chegando no lugar deles, e a gente meio que, além de professor, a gente também teve que protagonizar o espetáculo, né, servir de exemplo para eles, para um norte para eles, e a gente agora está falando sobre esse trabalho, que eles agora estão voltando. E isso que é bacana, porque eles veem que eles hoje estão no lugar de vocês.
vocês. Então, o avanço, né, o crescimento, isso aí acho que é um agente motivador. Sim, com certeza. Um dia eles se inspiraram, hoje em dia eles estão inspirando outras crianças, né? Então, hoje a gente se depara com uma daquelas criancinhas fazendo o seu sol, por exemplo, e isso realmente é muito gratificante. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bianca Dori, sou bailarina e fisioterapeuta de formação. Trabalho atualmente, tenho um espaço que a gente também considera como um espaço cultural, porque está sempre envolvido em diversos projetos, né, que atuam aí dentro da nossa variedade de projetos culturais. Que é Espaço Vivo. Que né? é Espaço Vivo, isso. E dentro do projeto, né, mais específico do Encena, eu venho trabalhando inicialmente enquanto espaço, né, já fazendo uma parte, digamos, física de estrutura, de pagamento, de ajudando nesse processo. E há uns dois anos, vai entrar no 3º ano, eu comecei a fazer parte da equipe enquanto coordenação, né? Então, eu estou aí nesse entremeio, conversando sempre com os monitores, com os professores, com a direção, com a equipe toda, né, da ONG Atitude Cooperação, para que a gente possa entrelaçar, né, esses desejos e quereres junto também dos alunos e, para mim, também, assim, que tem um olhar um pouco mais de fora, mas, ao mesmo tempo, de dentro, né? Porque, em alguns momentos, também participo enquanto intérprete de alguns espetáculos ou apresentações, a acompanhar exatamente essa evolução, isso que os meninos falaram, né? Eles estão mais juntinhos, mas a gente que olha de longe, às vezes, a gente consegue perceber o quanto essas crianças, adolescentes, estão se transformando, né? Enquanto artistas e também como pessoas. E como eles falam, assim, não tem uma vez que a gente não aprenda também com eles, assim. Eu acho que muito significativo todas as vezes, né, que eles fizeram algo com a gente pôde estar junto. Não só eles aprendem, a gente olha aqueles olhinhos, né, de curiosidade, como o João falou, que agora já estão inspirando outras pessoas, mas que também nos inspiram com histórias de vida, com histórias contadas, com vivências dele, que também nos engrandece como pessoa. Então, acho que, entrando aí para o lado do ser social, né, isso é um ponto muito significativo, porque eu acho que a gente faz exatamente, ajuda, né, a fazer esse elo, transformando e nos transformando enquanto pessoas. Pois exatamente. Ele foi sendo construído. O que eu acho interessante falar é que, assim, eu, enquanto criadora do projeto e condutora, né, do seu formato, das suas ações, né, sempre dialogando junto com todos, mas idealizando muitas coisas, eu procurei ter muita calma. E, assim, às vezes a gente quer ir logo, né, para os finalmente, mas esse projeto ele foi muito peculiar porque ele nasceu e a gente foi trabalhando com calma, né? Foi moldando, foi trabalhando, foi sem apressar o passo, sem querer dar um passo maior do que as pernas, como diz o ditado popular. E acho que esse é o grande barato do sucesso desse projeto, do sucesso que... Por que sucesso? Porque, como é que eu posso dizer que é sucesso? Porque hoje já existem desdobramentos, já existem ações que nasceram dentro de uma profissionalização, né? Nós temos o Tecendo Arte no Fio, que é exatamente a parte de artesanato. Iniciamos com artesanato, com a ideia das mães, avós e pessoas que ficam ali esperando as crianças. E aí a gente conseguiu inserir, eram 2 projetos, quer dizer, era dentro do Encena, mas eram 2 projetos, depois terminou se transformando em um só. E depois desse artesanato, a gente entrou com a parte de modelagem, corte e costura, mas com a conotação mais artística, de customização de figurino, dessa coisa toda, que isso tem sido muito criativo, muito bom.
com adesão de pessoas muito bacanas. Quero agradecer a Marco Leonardo, a Ricardo Sammartini, que tem contribuído bastante, né, nessa evolução dessa customização. Léo Prata, que tem essa pegada dessa questão plástica, né, de manual, de artes manuais, e tem construído muito com isso. E também eu queria também provocar aqui para que vocês falassem dessa construção e desse construir com passos largos, esse poder da escuta que a gente criou, né? Porque eu acho que a partir dessa escuta foi que a gente foi valorizando tanto o que eles tinham para nos dizer, que eles foram amadurecendo rápido e foram crescendo enquanto pessoas e tomando consciência do valor que cada um tinha, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi essa questão da escuta, coisas que a gente trabalhou dentro de sala de aula, também do que é que, depois de alguns anos, do que é que cada um estava se encontrando dentro do segmento artístico, se era para escrita, se era para música, se era para... E eles foram meio que se encontrando. Então, acho que esses passos largos é que tem sido a fundamentação assim, saudável desse projeto que hoje a gente chegou. Não vamos contar o final, não. A gente só vai dizer aonde a gente chegou depois. Vamos lá. É engraçado que você falando, e a gente fica passando assim, um filme na nossa cabeça, porque é uma evolução muito grande. Considerando que cada aluno que chega ali procurando trazer para dentro da sala de aula aquilo que eles têm de muita riqueza, que vem da sua bagagem, até cultural, da família, do bairro, da própria vivência que eles têm, mas às vezes não tem onde colocar para fora. E a gente está dando uma oportunidade para eles fazerem não isso. Não tem a né? escuta. E aí, a principal é a escuta. Né? Muitos alunos chegam lá e não sabem nem o que é teatro, não sabem nem o que é um fazer artístico, tendo eles dentro de si muita coisa para colocar para fora. Só não sabe como isso vai ser colocado para fora, porque não tem ninguém que escutou. E aí vocês provocam, né? Vocês são provocadores. É engraçado escutar isso, assim, Diana falar da escuta, né? Parafraseando Rubem Alves e a coisa da escutatória, né? E realmente, quando a gente entra, pelo menos quando eu entrei, que eu vim da minha bolha, de uma dança acadêmica, né, de uma dança que exige uma técnica, um teatro que exige um estudo, uma universidade, uma escola de formação, e a gente se depara em outro lugar, a gente quer trazer a nossa bagagem para isso, e realmente o quanto foi importante para a gente poder escutá-los. No início, quando eu chegava lá, e, eles me agarravam, me abraçavam, parecia uma saia assim, de criança. Eu, meu Deus, o que é isso? E a gente todo mundo nós todos temos os nossos sims e os nossos nãos, né, na vida. E aí você perceber, escutá-los, saber que a gente é um sim. Né? Léo falou ali, eles talvez de repente não saibam o que seja teatro, mas eles sabem que a gente é um sim para eles, que a gente está ali para escutar, que a gente está ali para trocar. E realmente eu chego a me emocionar ao lembrar desse filme, como o Léo falou, porque realmente a gente também teve que se adequar, se desdobrar, poder escutá-los, entender qual é a linguagem deles, para realmente eles poderem falar e não só reproduzirem o que a gente trouxe, né? Mas poder transformar esse conhecimento que a gente trouxe. É tão importante que você falou, esse desdobramento, porque muitas vezes a oficina começa de uma maneira e termina de outra. Porque eles trazem uma bagagem também emocional muito grande. E vocês percebem. E a gente percebe. É isso a diferença. Para poder estar conduzindo de outra forma, de modo a acolhê-los também nesse sentido, né? Porque nós somos a primeira porta, né? Antes de chegar em qualquer outro lugar, o professor é quem está ali, que vai receber a primeira informação. Muitas vezes até psicólogos também, às vezes. A gente faz às vezes psicólogo. Sem licença, desculpa. Desculpa aí, a equipe pedagógica é muito competente do espaço que a gente está, mas às vezes, primariamente, eles chegam até a gente. Por quê? Porque a gente está à frente ali. Professor, posso conversar com o senhor? Eu chamo da gente de senhor. Posso conversar? Sim, pode, claro. Depois da aula a gente conversa. E aí já tive muitas e muitas e muitas conversas. E nessa hora que eu aprendo. É nessa hora que a gente, enquanto professor mediador, aprende. Porque tem coisas que a gente não percebe, começa a passar a perceber depois, se aconteceu com aquele aluno, o olhar também de percepção para outras coisas. Aí a nossa visão abre, o prisma fica gigantesco. E antes de falar assim, do desdobramento em
enquanto arte, eu queria até citar o desdobramento enquanto pessoa, né? De repente, quando eles começaram, Diana até pode falar depois sobre essa história que aconteceu com ela, que é engraçada, da árvore e tal, né? E, de repente, uma vaidade que começa querendo aparecer, uma intolerância com a religião do outro, uma violência de gênero com o outro. E a gente, às vezes, se deparava com esse tipo de situação e ali a aula se transformava naquilo, se transformava numa conversa, se transformava... E a gente começa a ver hoje, né, alguém que, de repente, tem uma orientação religiosa diferente, uma orientação de gênero diferente e que consegue respeitar, mesmo dentro de um lugar que, às vezes, não oferece tanta oportunidade de conhecimento em relação a essa diversidade, né? Então, realmente, a arte, ela também traz esse caminho. Então, esse desdobramento enquanto pessoa, porque aí esse pontinho vai para a escola dele, esse pontinho vai para a casa dele, esse pontinho vai para o meio dele, vai para o entorno. Isso é bem interessante, né, Bibi? Isso. Às vezes eu acho assim, até que inconsciente, na maioria das vezes, a princípio, né? A pessoa, ela se mostra de uma forma, né? Agressiva, ou não quer ver, não quer participar de um jogo, de uma proposta, né? Feita, ou então participa de uma forma para chamar a atenção, muitas vezes, de uma situação, né, vivenciada, de um problema. E é como vocês falaram, assim, eu lembro, porque eu sempre, mesmo não estando dentro, mas por fora, eu lembro, às vezes, da gente escutar, comentar, que fulaninho é danado, entra aqui, não sei o quê. E hoje a gente vê esses alunos que foram alunos, às vezes, que, entre aspas, trabalhosos, no sentido de estarem, né, fechados, restritos ou cheios de situações para serem resolvidas, como vocês colocaram bem. Eles são até o nosso motivo, né? Isso, exatamente. E essa transformação Esses são os bons. que é bacana. A gente, enquanto está lá, né, que é essa escuta, você vê e você consegue depois conduzir, ou você transformar esse aluno, que era o aluno, né? Acaba que era o aluno trabalhoso, num aluno que, de repente, está puxando, ou está construindo, ou está propondo uma nova situação, é muito gratificante para quem está na frente. E isso a gente vê muito claro, porque assim, a gente escuta as conversas de bastidor, eu de fora, a gente escuta, fulaninho, a gente quando fazia assim, não fazia nada, era chato, arengava, batia em todo mundo. E hoje em dia essas crianças estão aí, né, propondo, se encontrando em situações diferentes, em áreas que é o que a gente vem falar um pouquinho mais na frente, né, assim como é bacana ver os gostos deles, né, os desejos, as necessidades, o que eles vêm construindo. Eu sou bom disso, eu estou escrevendo, eu estou lendo, isso está me transformando, eu estou fazendo, eu estou dançando as idades, como ele falou, né, se transformando em pessoas, né, que têm uma característica, uma forma, um desejo, né, enfim, eu acho que é muito bacana da gente ver. Exatamente. João citou bem de Rubem Alves, né, porque Rubem Alves realmente teve na minha vida um papel muito, 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 né. Aliás, eu tinha um ditado que eu sempre escrevi em todos os projetos há muitos anos, acho que desde Recife, que é um ditado de Pitágoras que diz: eduque a criança e não será necessário castigar o homem. Acho que vocês se lembram, né? Que nem o que seria do verde se todos gostassem do amarelo. É mais ou menos por aí. Então, são os ditados que resumem muito. E eu acho assim, essas jovens, essas crianças... Porque não é só. Aí agora vamos falar um pouquinho da questão social. Só, gente, dá uma licencinha aí, para a gente depois volta para o Seu Sol, que, de fato, é o nosso propósito, né? Falar do Seu Sol. Mas é muito importante a gente falar dessa questão da arte no social, né? Que, como eu já estava falando antes, a minha geração, pelo menos, a gente pegou uma época em que foi muito imposta, essa questão social na arte foi muito imposta. Você fazia carnaval, aí você tinha que ter um projeto com alguma coisa social, e que às vezes não tinha. Hoje é muito fácil a gente associar, mas na época... Então, como foi muito imposto, a gente, obviamente, rejeitou e criou esse ranço, né, de que a arte social, as pessoas ficam muito nessa coisa. Como já teve arte comercial, criou todos esses ranços. Que eu acho que hoje... Nos tempos atuais, tudo isso está bem banido já, Diluído, pelo menos né? Está bem consciente, né? Então, o social, para mim, hoje é muito claro, e eu acho que é por isso que a gente trata isso com a maior naturalidade, que não significa só filantropia, não significa só, tenho que fazer isso porque as pessoas são necessitadas. Não. O social, para mim, na questão artística, assim, pelo menos é o que eu tento passar para a equipe, está inserido em qualquer ação.
Ele tem a ver com o meu habitat, ele tem a ver com a minha tradição, ele tem a ver com a quantidade de pessoas inseridas dentro de um mercado, ele tem a ver com, por exemplo, os autos. Os autos é extremamente social, onde você vai para o Açu, você vai trabalhar em cima da tradição deles, que é o padroeiro, vai trabalhar com a matéria-prima da cidade, que é a Praia da Carnaúba. Começa a trazer tudo isso é social. E movimenta até o entorno, né? Tudo, entendeu? É isso que é economia criativa. Economia criativa é social, entendeu? Então, não tem que se sentir a ONG trabalha para... Não, tudo é social. Então, acho que quando a gente encara desse jeito um projeto, a gente não chega pensando neles enquanto pessoas desprovidas. Não, a gente encara como pessoas. Gente de cara e dentro, nariz para frente. Gente. Então, acho que esse é um ponto. Que a gente faz isso naturalmente, verdadeiramente. Então, isso, como o Léo já trabalha comigo há, 20 anos, João, Bianca, desde pequena, desde sempre, a gente não é que porque eu aprendi, não é que eu seja mentora de tudo. Vocês têm isso também. Senão o link não aconteceria. Existe, isso é nativo de vocês, entendeu? Então, essa coisa da escutatória também, eu sempre procurei trabalhar com pessoas muito jovens, na área da comunicação, porque oxigena a cabeça da gente também. Eu, como uma pessoa assim, menos jovem, né? Vamos dizer. Então, oxigena. Então, é muito isso que eu queria que as pessoas entendessem, o que é esse social, e queria que também vocês falassem um pouquinho disso, porque eu acho que está perene em cada um. Nós aprendemos a escutar, aprendemos a controlar a nossa ansiedade, que muitas vezes a gente peca por querer repassar tanto e cumprir com um papel para chegar no final do ano e ele já saber fazer isso, isso e isso. Não. A gente tentou construir primeiro o cidadão, descobrir as tendências, as vontades, as querências, e, a partir daí, começar essa profissionalização. Então, eu acho que esse foi um caminho de sucesso, para hoje chegar nos desdobramentos, que, com certeza, na próxima vez, rodada, a gente fala. Eu digo até mais, assim, a gente estava aqui no bate-papo antes, né, de Paulinho com Ligai, a gente começar a gravar. Para mim, até digo que o fazer arte já é social. Agora, que bom que a gente possa, hoje, ter contato com esse social propriamente dito. Assim. Eu que, com tantos anos de experiência em companhias e dança, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ir ao teatro, e que, às vezes, me frustrava tanto com uma certa elitização do nosso público, ou com restringimento de amigos ou de pessoas que entendam de arte. E que bom que a gente possa fazer o nosso trabalho artístico e fazer isso com as pessoas na comunidade deles, com o grito deles, com as vozes deles, pessoas que provavelmente, às vezes, não têm entrado no teatro, não têm entrado no museu, às vezes nem numa sala de cinema. Que bom que hoje eu posso estar podendo fazer esse tipo de arte. Então, hoje eu até sou muito grato por fazer essa arte social, digamos assim. E como a Diana falou, de a gente poder oportunizar o que a gente sabe, trazer as coisas, oportunizar eles conhecerem. Com calma, sempre com calma. E, de repente, essas coisas, como a Bianca falou, que surgiram deles, às vezes são movimentos que a gente nem falou daquilo diretamente. Foi uma coisa que foi instigada, pincelada, e a gente falou sobre dramaturgia num certo ano, sobre Racine Santos, e alguém ali brilhou um olhinho de um aluno ali que começou a pesquisar dramaturgia, que começou a escrever um conto, que hoje tem um projeto aprovado, numa lei de emergência cultural, agora junto com esse projeto aqui, o Alisson, que tem um e-book produzido, que faz um trabalho diretamente com a equipe técnica dentro da ONG, ou seja, participa de organizações já, como voluntário. Exatamente. Ou seja, isso ali foi um olhinho que brilhou quando ele ouviu falar em dramaturgia. O outro viu uma gravura em um lugar e começou a pesquisar e fazer desenho em cima de trabalhos artísticos, e por aí vai. Ou seja, às vezes a gente nunca a gente precisa impor. Às vezes a gente só oportuniza um olhar sobre alguma coisa e a resposta até vem deles. A gente se surpreende, de repente, né, Diana e Léo, com realmente o que eles trazem. Ele vê um Paulinho ali na mesa de som, fica instigado naquilo, ele tem uma habilidade numa percussão. E depois Como agora, Paulinho já falou, né? Essa questão do rap,
do programa, também outro projeto aprovado na Lei de Emergencial de Cultura, e Paulinho já disse, nossa, tem total capacidade, tem talento, tem pegada. Então, a gente já está criando. Então, eu também já peguei isso e já vamos criar uma oficina, alguma coisa, porque é o que eles estão apresentando, né? Engraçado que aí eu lembrei de Paulo Freire, né? Professor aluno, aluno professor. Para mim é interessante quando eles trazem essas coisas que surpreendem a gente acaba aprendendo tanto com eles. Tem coisas que eu não tinha nem ideia do que era e eu comecei a aprender com eles também. E o movimento fica legítimo, né? É um fica frescor empoderado. dessa juventude que Diana muito bem falou aí com relação ao jornalismo, mas eu amplifico para outras áreas, que é uma coisa que deixa a gente mais... Cara, eu estou muito instigado cada vez mais a trabalhar ali. Eu não chamo de trabalho, eu chamo de sonho, de verdade. Pegando uma curiosidade, assim, por exemplo, Francisco, que é um aluno que está com a gente há 7 para 8 anos, né, que era uma criança pequena que fez lá um figurante, um coro no Seu Sol, Dona Lua, que hoje, né, vocês vão poder assistir aí o espetáculo, ele fazendo o Seu Sol, ele olhar aquele trabalho meu, de Diana, de Bianca, de Léo, se inspirar naquilo, hoje cursar uma faculdade, ser a primeira pessoa da família dele a estar fazendo uma faculdade de arte. Hoje ele ajuda já a gente dentro desse trabalho. Tipo, isso não tem preço que pague. Assim, eu me arrepio, assim, de verdade. Eu sei que os meninos, todo mundo aqui se emociona muito com isso, porque realmente é impagável o valor agregado disso tudo. Você imagina isso para eles, né? Porque do jeito que a gente né, pensa assim, como é que eles se sentem com relação a isso? Cada um, na sua individualidade, né? E o bom é que eles vão estar escutando tudo isso que a gente está dizendo. Maravilhoso. Pois olha aí, hein, gente? Cuidado. Cuidado com o que fala. Então, gente, mas a gente pode agora falar também um pouquinho de uma coisa mais assim, vamos localizar, né? A ONG Atitude Cooperação está situada na zona oeste da cidade, que a gente sabe que é uma das zonas mais afetadas, né, pela desigualdade social, vamos dizer assim, e isso ocasiona uma violência urbana muito grande, né? E essa é a nossa preocupação, porque, inclusive, eu acho que a gente combate, eu digo muito assim, né, que a violência não é uma ação, é uma causa, é uma reação, né? Ela é uma reação. Então, a violência surge devido a alguma coisa. Ela não brota do nada. Né? Então, exatamente esse desajuste. Por isso que é tão importante que a gente trabalha com a valorização do habitat de cada um, da família de cada um, Porque quanto mais saudável essa relação na sua rua, na sua casa, na sua família, mais saudável se torna a pessoa. E esse é o objetivo final da gente. Então, ela é localizada na Zona Oeste, a gente abre matrículas todos os anos, inscrições, né? Lógico que 2020 foi totalmente atípico, a gente abriu as matrículas, a gente sempre recebe em torno de 130, 150 crianças e jovens, né? Até os seus 18 anos. Tudo gratuito, né, Diana? Tudo gratuito. A faixa etária é em torno de 6, 7 anos. 7 aí vai, né? 25 anos, depende. Às vezes até mais, né, Léo? Não tem idade. Basta que funciona com carga horária. Como realmente, é como se fosse uma formação mesmo, né? Tem o iniciante, o intermediário, o avançado e aí vem exatamente esse desdobramento desses anos todos que surgiu o Tecendo Arte no Fio, que é essa questão envolvendo mais os familiares ou pessoas que queiram realmente entrar numa profissão e entrar nesse mercado de economia criativa, né? Com a finalidade de capacitar através do artesanato, através da customização de figurinos, customização de peças como mercado mesmo de renda. E o Abrace é impressionante. Hoje o Abrace, eu vou só iniciar e deixar eles falarem mais, mas o Abrace, sinceramente, eu fico tão impressionada com a independência que eles estão, com o empoderamento que eles estão, com a facilidade de discernimento das ideias dele, do que eles querem, como eles constroem, seja na literatura, dramaturgia, seja na parte do rap, que envolve texto, né, letra e música, seja na questão plástica, como falou muito bem,
de Rafael, que é uma pessoa que já está cursando, fazendo um curso técnico, também favorecido pelo projeto Encena, no Gracon, né? Ele vai se formar em técnico mesmo, toda a parte artística que ele tem, em design. Que mais que a gente tem? Tem pessoas que estão gostando da parte de moda, da parte de maquiagem, da parte de produção. Escrita. Então, é isso, entendeu? Tudo isso é de fundamental importância. Esse ano eles já iam estagiar em várias companhias, era a ideia, 2020. Então, até gastronomia tem no meio, né? A Adélia com seus quitutes maravilhosos. Estou empreendendo, mesmo que seja por outra legal. área, né? Esse espírito também de independência faz você empreendendo. E esse ano eles iam estagiar em várias companhias ou empresas, aqui mesmo com o Paulinho, ia estagiar na parte de sonoplastia, iam estagiar em vários grupos de teatro, de dança. E isso era muito interessante. Eles iam pegar mesmo a questão profissional. Tem meninos fazendo dança também na escola de teatro, tem meninos né? fazendo dança, tudo. E aí veio a pandemia, mas a gente continuou trabalhando online, foi um crescimento absurdo. Porque foram desafios que a gente passou para eles. Começamos a valorizar, que eles valorizassem o entorno de cada um. Criamos as cestas do bem, que foi logo no início da pandemia, onde a gente recolheu o dinheiro, conseguiu arrecadar. Então, fazia cestas, eles entregavam nos seus entornos, as máscaras, Luzinete, a gente não pode deixar de falar da equipe, Luzinete. E a gente fez, acho que 2.000 máscaras, que eram sempre deixadas na portaria da ONG para quem quisesse pegar, e os alunos e o pessoal do Abraço. Quem é o Abraço? São 20 pessoas dos avançados que constituem o Abraço e que hoje estão extremamente, para você ter uma ideia, foram 5 projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, só da própria ONG, logicamente assessorado por Bianca, por mim, por João, por Léo, mas foram coisas que eles estão também inseridos nisso, né? Eles que vão tomar a frente mais disso. Inclusive, o nosso jornal, né, já está no ar. O Jornal Abraço. Jornal Abraço. Então, vou deixar vocês falarem um pouquinho, aí vai, eu já falei. É isso, é jornalabrace.blogspot.com. E Abraço Ideias Positivas, Boas Notícias. Boas Notícias, que é uma coisa bem bacana, né, Bibi? Jornal. Muito. Na verdade, eu vou voltar só um pouquinho, assim, porque eu acho que é importante a gente falar, que se resume em tudo que a gente já falou um pouquinho, né? Assim, num ano completamente atípico, que eu acho que foi o ano de 2020, né? Onde todos, né, precisaram modificar a sua forma de ser, de trabalhar, de com agir, internet enfim. precária. Exatamente. E eles, nessa situação, né, em que se encontram, assim, de não ter, às vezes, internet, não ter um aparelho, não ter um equipamento seu, a gente conseguiu desenvolver, assim, foi realmente, eu acho que foi o pulo do gato para essa equipe. Teriam coisas maravilhosas, como foi colocado aqui por Didiana, em relação a estágios e tudo, mas eles também conseguiram construir, eu acho que isso foi de suma importância, porque foi quando eles tiveram que olhar para dentro de si e aí meter a mão, a cara e a tapa para poder começar a fazer, né? E assim, o que a gente viu com as propostas, lógico, dos professores, mas trabalhos, não sei se vocês acompanham as nossas mídias, assim, que foram colocados, jogos teatrais, e foram se descobrindo, e escreveram, e fizeram, como os meninos disseram, até de culinária surgiu. Então, eu acho que foi um ano onde eles aprenderam, e nós aprendemos bastante, né? E eu acho que foi até bem importante. Às vezes a gente, né, com uma coisa ruim, que foi um momento em que a gente viveu, mas eles conseguiram transformar esse ruim em bom. Porque, para mim, o que eles cresceram superou em muito, né? De repente, até, a gente não sabe, não tem como prever, o que eles teriam aprendido estando em outros locais, né? Verdade. Esses dias agora, tipo, eu meio que assessoro eles com as redes sociais, comecei a passar para eles, mas eu estou sempre olhando e monitorando, né? É engraçado, com o jornal, foi lançado ontem, não é isso? E aí, as pessoas, os projetos sobre o que eles falaram, as ideias boas do bairro deles, né? Que eles trouxeram à tona nesse jornal,
mandando mensagens, agradecendo a visibilidade, marcando não abraço. sabia isso. É porque foi de ontem para cá, né? E eu tenho acesso às redes, eu que aposto algumas coisas com a ajuda de Rairone. E aí é engraçado, tipo assim, o bacana disso, né? Tipo, um outro projeto que funciona, acho que é o Projeto Amor, que é um projeto que acontece dentro do bairro deles, e se sentiu honrado, se sentiu orgulhoso por essa visibilidade, por estar no projeto, agradeceu, postou o jornal, marcou várias pessoas da comunidade para poderem ver o jornal, ou seja, são pequenos desdobramentos que vão acontecendo. Isso E que eu achei formam uma rede. Uma rede, Forma uma exatamente. rede, que é o objetivo, né? Formar uma rede. Uma rede para se apoiar, para se conhecer, né? Não, e objetivo exatamente, porque todo mundo fala muito que assim da violência, nas periferias, tudo é violência. E eu sempre tive muita certeza de que em cada lugar desse existe ideias maravilhosas, ações maravilhosas, entendeu? Não é só a violência. E aí, muitas vezes, você não presta atenção. Aquilo já passa, né? Já está no dia a dia. Então, isso foi uma provocação para que eles pesquisassem também, né? Obviamente, que o Jornal Abraço, só explicando, esse Jornal Abraço foi fundado e fundamentado com a assessoria de Carol Reis, que é jornalista, e Cleide Villanova também, são duas jornalistas, deram oficina, ensinaram como é um jornal, com editorial, como é. Então, hoje a gente tem uma pessoa que faz meio que editorial, tem um trio que faz meio que né? o editorial, e tem os FOCA, né, que são os jornalistas que vão em busca das matérias. E aí eles trazem. Então, está muito no início, mas a gente vai dar continuidade. É um jornal que vai ter 4 edições, né? Trimestral, durante o ano 2021, sempre trazendo as boas notícias do seu bairro. E a ideia é, 2022, a gente dialogar com a rede, com a Zona Leste, com outra ONG, e com as suas ideias boas, trocar as ideias boas, depois com a Zona Norte, depois com a Zona Sul, e aí a gente realmente prolifera de ideias boas, e isso vai fazendo com que você comece a gostar do seu bairro. Meu bairro tem muita coisa boa. Então, é o comecinho para você começar a se gostar dentro do seu bairro e achar o que é interessante dentro do seu bairro, entendeu? E é esse o objetivo mesmo. Outro desdobramento que a gente teve, quem quer falar alguma coisa aí? Não, eu só para comentar ainda sobre isso, porque a gente está tão cansado de notícia ruim, a gente só parece que foi posto para a gente que notícia ruim vende mais que notícia boa. Mas a gente, ao mesmo tempo que ouve muitas pessoas dizendo assim, não aguento mais ligar a TV e ver notícia ruim. Então, quando o Abraço vem com boas notícias, a gente está querendo desmistificar isso. Não é assim, não. Tem muita coisa boa, a gente pode ser que está guardada, inserida, mas tem como pesquisar, cavar mesmo, colocar para fora. Uma coisa que eu queria citar, licença, Léo, sobre essa coisa de desdobramento, né, que é o que a Diana estava querendo pegar agora, a gente queria citar que eu acho que é uma ação que foi bem significativa. A gente percebe a mudança nesse grupo de meninos, que acho que há 2 anos atrás, né, a primeira leva de meninos do Abraço, né, que participaram do espetáculo Um Presente de Natal, que é um espetáculo que já agora teve a sua 23ª edição. E é um espetáculo que é recheado de atores, de cantores, de músicos, de performers, referências na cidade. E esse primeiro grupo de 5, né, um ano foi 5, outro ano foram 10, a gente via assim um nítido salto de empoderamento e de artístico e até técnico, profissionalismo, exatamente esses meninos. E como esses que participaram contaminaram positivamente os outros, né, Léo? Exatamente. Foi. Já ficavam esperando para serem chamados. Foi muito importante. Deu uma guinada assim no grupo, né? Não, mas até durante o ano, como é que eu posso contribuir para meu crescimento, para poder estar no espetáculo desse, contribuindo para esse espetáculo enquanto profissional, mas tenho um ano inteiro para chegar lá. Hein? Durante esse ano, o percurso que eu faço para melhoramentos, otimização do próprio profissional que sou eu, junto com os outros que estão convivendo ali durante aquele ano, naquele lugar. Até chegar no espetáculo e realmente se confundirem com os artistas. Assim, tem muita gente que chega lá e não sei quem é profissional, quem não é. Para mim, todo mundo é profissional ali. Tem gente que fala assim assistindo, né? Não, eu tenho também que agradecer muito aos profissionais do Presente de Natal que estiveram junto com a gente, porque foram de uma generosidade ímpar. Em momento algum eles se sentiram isolados, ou não queridos, ou não inseridos, né, dentro disso. Bianca, que participa desde o começo também,
sabe disso. Mas agora a gente já está perto do nosso final. Eu queria tocar mais, enfocar mais agora no Seu Sol. Eu acho que esse Seu Sol foi um marco, né? Na ONG, no Encena. Foi o que a gente começou, foi o primeiro trabalho que a gente entrou e seduziu mesmo, né? E essa historinha, como o João falou, da árvore, porque exatamente quando a gente começou, eles tinham uma outra postura, eles tinham uma coisa mais violenta, agressiva, Acho que era dizer. defensiva, né? Defensiva. Um ataque, defesa, como se estivessem sendo atacados. E aí, quando eu chego contando como a gente está pensando em fazer, e já, né? Aí eu lembro que eram as gêmeas, né? As Tatás, Thaís e Thalita, e eram muito... Tatás agora são mamães, né? As Tatás, a outra também? Tá grávida. Eu não sabia. Que lindo! As Tatás que eram... Enfim. E aí Tô elas... fazendo tatazinhas. Tá vindo as tatazinhas. E aí eu lembro que elas, bem assim, aí uma delas que era mais danadinha, que era a Thaís, né? Que era mais brabinha. Aí chegou e disse, tá ótimo, eu já estou vendo tudo, a gente vai ser árvore, vai ser tudo lindo, e a gente assim, árvore, aquela árvore que não faz nada, parada. Aí eu disse, gente, é tão lindo ser árvore. Olha, existe uma árvore frondosa, existe uma árvore magra, existe uma árvore grande, existe uma árvore pequena, existe uma árvore com vento. Tem tanto tipo de árvore, agora eu quero saber se você vai conseguir me dizer essa. E aí, com isso, ela sentiu que eu não estava rejeitando aquilo que ela estava dizendo, eu estava apenas complementando. Com 15 dias, ela já estava trazendo livros. Olha, eu estou lendo isso aqui, o que é que você acha? Eu vou pesquisar aqui. Então, eu acho que é parte, tudo isso, da sedução. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos dar uma oficina de... Agora, exemplificando conexão, que a gente fez uma oficina para educadores e para pessoas que trabalham com programas sociais, né? Mas isso tem na internet. Tá, tem. Mas até você ir para a internet estudar, você tem que estar motivado. Então, a nossa função, primeiramente, é seduzir. Então, seduzir encantou, aí você vai pesquisar, você vai crescer. Então, primeiramente, foi seduzir. Então, acho que o Seu Sol, ele veio com essa sedução, né? Um texto muito leve. Eles foram para o Teatro Riachuelo. Então, tudo aquilo, eu acho que a gente começou com o pé direito. O Cosmo contribuiu para que a Unimed gostasse e bancasse o Teatro Riachuelo e tudo, né? O cenário foi feito com os meninos de Caicó, da Alaúça, como é o nome dele, lá de Caicó, Magão Custódio. Eu lembro das máscaras, né? As máscaras. A oficina de máscaras que a gente Eu lembro fez. que foi bem significativo, assim, eu assisti a primeira, Léo conduziu Foi as isso, máscaras, foi muito legal. Foi lindo, lindo. Que não lindo. íamos usar e terminou usando. A gente teve outros professores na época também muito bacanas, vale a pena citar, Beto né? Vieira, Beto, Badu Moraes, Badu Ana Celina, Doc, Aninha, Ariadna, Cris também. Pardal, Tecendo Arte, né? Cris no Tecendo Arte, Slackline, esqueci o nome dele agora. Mas... Cipó. Então, teve muita gente. E a gente sempre vai estar agregando, sempre vai estar inovando. E então, mas o Seu Sol foi muito especial. E a gente trouxe para esse ano. A cada ano também a gente seleciona dramaturgos, artistas da cidade para que eles pesquisem, façam seminários. Uma referência, né? Aprendam a pesquisar e ter referências, né? É importante isso. Então, esse ano, 2020, era teatro infantil. Então, era Júnior Dalberto, com Titina e a Fada dos Sonhos, e Marco Sá. Começamos com Marco Sá e veio a pandemia, ficamos no Seu Sol. Em 2021, a gente vai pegar o Titina esse ano. Já tivemos César Ferrário, né? Já fizemos César Ferrário, Racine, Danilo Guanais, com o maravilhoso Ricardo Samartini. E aí, tudo isso é conhecimento. Mas o Seu Sol foi de extrema importância para a sedução do projeto. Então, esse ano, a gente está aí, graças a Deus, com esse projeto Seu Sol, Dona Lua, que inclui o vídeo, né? A gente estreou, remontou, fez os figurinos com Luzinete e todo o pessoal de customização. Estamos estreando, acredito... Agora me pegou, hein?
Em breve. Como diz Paulo. Meados de janeiro, fevereiro. Não. Na próxima semana. Mas eu acredito que é dia 25. Acredito. Seu Sol da Lua é 25. Pronto. Aí, João, porque você não disse logo. Me fez passar esse sufoco. Então, dia 25, estamos estreando o Seu Sol, Dona Lua, com o vídeo, com o espetáculo infanto-juvenil. E, em seguida, a gente está chamando isso aqui uma conversa de calçada sobre o projeto em cena, né? Tipo make-off, mais ou menos. Então, estamos escutando isso aqui agora, dia 25, né? É. Que é logo após o espetáculo, né? É, logo Podcast. após o espetáculo. Então, hoje exatamente. é 25. É, logo após o espetáculo, a gente entra conversa. com essa nossa conversa e graças a esse Lei Aldir Blanc, né, Prefeitura, Governo Federal, graças a Deus, e dizer que tem outros projetos aí da ONG que foram muito bacanas. Me Conte um Conto, que é de Alisson, que está se lançando aí como um contador de história, maravilhoso, dramaturgo. Nossa, já quero pegar para estagiar na minha escritório. E Francisco, ou Neia, né, que é o rap, com Francisco, Érica e Nirlando. Que vale a justiça. É de Que Vale a Justiça. O Jornal Abrace, que já foi lançado ontem. E alguns outros projetos que foram mais estruturais, né? Que tem de equipamento, de compra de equipamento. Tem um que é de compra de equipamento, que vai ser muito legal, que Paulinho agora estava dizendo. Para ajudar, né? Vai ser um equipamento para o jornal e a gente vai tentar fazer um equipamento para editar, para gravar, né, a música e tudo mais, fazer esses raps dele, que é o projeto do rap, de Que Vale a Justiça. E, enfim, gente, vamos ter uma semana recheada. Então, muito obrigada. Considerações finais para vocês aí se despedirem. E eu quero dizer que até um dia, hein, gente? Diana Fontes, produtora cultural, diretora cênica e coordenadora geral do Projeto em Cena. Só pode dizer que eu vou ter o prazer agora de ver via ao vivo, né? Porque a gente estava conduzindo um ensaio, essa peça maravilhosa de Marco Sá, Seu Sol, Dona Lua, que foi estreada em 1976, o ano que eu estava nascendo. Uau! Tanta gente incrível E aí, já fez, né? quem fez foi Jorge Fernando, que hoje, né? O Tempito. É o Tempito, Laura Corona também, a mulher de Jair Rodrigues também, estreou Dona Lua. É muita curiosidade, a gente pesquisou muito e Marco Sá lindamente fez esse texto e eu tive o prazer, E o a música privilégio. de Danilo, que é muito linda também. E a música do Danilo, que foi linda. Então, só tenho a agradecer Dona também. Lua da gente foi... Aí quem fez Tempito foi Léo, Seu Sol foi João. Dona Lua foi Badu. E o Tempo foi Beto Vieira e Dona Terra foi Ana Celina. Ana Celina, que era uma árvore, a representação de uma árvore, né? A importância que Samantha fez agora, Samantha Jenny fez ela, e ela fez uma árvore linda, viu, Tatá? Foi linda a árvore dela. Que nessa versão agora Seu Sol é Francisco, Tempito é Nirlando, Tempo é Alisson, a Terra é Samantha e a Lua é Adriele. E é isso, tenho a agradecer também. Obrigado por tudo. Esse projeto em cena. Vida longa ao Em Cena e abraço. E Sigamos, agradecer. né? Sigamos Sigamos assistam, juntos. Comentem, levem esse material, porque isso é que faz a diferença também, né? Já que a gente está nessa possibilidade de um mundo diferente, façamos diferente, se comuniquem e levem a arte aonde vocês puderem e aonde não puderem também. E se inscreva no canal do Abrace. Muito obrigado, gente, por esse papo. Acho que foi muito bacana e muito proveitoso. Pegar um ganchinho nisso que a Bibi falou, né? Compartilhe a arte dos amigos, compartilhe esse projeto que é bacana, que vale a pena, dê visibilidade, consumam, tá certo? Vocês, né, vão ouvir bastante falar nesses meninos. Paulinho, muito obrigada. Tá bom? E vamos pedir, só aplaudir, né?